havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra que é a verdade, a tua palavra que esclarece as dúvidas de nossos corações, a tua palavra que traz paz e certeza para nós, a tua palavra que nos revela o Senhor, o próprio Deus. E é desta palavra que a nossa alma, nessa noite, tanto necessita. E eu lhe peço a Deus, no nome santo de Jesus Cristo, que o teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor, tenha plena e total liberdade aqui neste lugar, no nosso meio, para que a ministração da tua palavra seja testificada em nossos corações, pela ação e pelo poder do teu Espírito Santo. E que todo levante das trevas que tenta nessa noite impedir o teu povo de vir ao conhecimento dessa verdade, que todo mal neste momento caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos? Irmãos, hoje nós vamos falar de uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. De uma das doutrinas essenciais para o conhecimento do cristão, para o seu conhecimento, que é a chamada doutrina da regeneração, ou, como alguns chamam, a doutrina do novo nascimento. Porque ser regenerado é nascer de novo. Porque um dia, eu e você, todos nós que estamos aqui, fomos gerados no ventre de nossas mães. Mas a palavra de Deus vai falar a respeito de uma regeneração, isto é, de um novo nascimento. E nós vamos ver essa noite a respeito deste novo nascimento. O que é este novo nascimento? O que é regeneração? E nós, como igreja, você como cristão, você precisa entender muito bem o que vai ser dito aqui essa noite. Porque é fundamental para a tua existência como cristão, para a tua permanência na fé como filho de Deus. E a palavra de Deus nos diz aqui no Evangelho de São João, capítulo 3, que havia um homem fariseu chamado Nicodemos. E diz a palavra de Deus que este era mestre de Israel. Muitas vezes nós falamos fariseu e a palavra tomou uma conotação pejorativa. Quando você fala em fariseu, você pensa num homem falso, hipócrita, mentiroso. Mas o que nós precisamos compreender é que um homem fariseu era um homem profundamente conhecedor das leis de Deus.
Como eu já disse anteriormente, um fariseu, ele iniciou os seus estudos da palavra, da lei de Deus, quando criança. E dos 6 aos 10 anos de idade, essa criança, que posteriormente se tornaria um fariseu, um doutor da lei, dos 6 aos 10 anos de idade, ele ia para a escola. Só que a escola judaica não é como a escola que nós conhecemos hoje. A escola judaica, ela se dava primeiramente nos tempos de Jesus, nas sinagogas, que era local de ensino. E esses jovens eram levados por seus pais para ser criados pelos rabinos, ou os mestres. E estes, então, eram responsáveis por ensinar a essas crianças a alfabetização. A nossa alfabetização hoje, ela é totalmente fora do contexto religioso. A alfabetização judaica, não. A alfabetização de um menino judaico no dia de Jesus era totalmente voltada para a palavra de Deus. Hoje a criança vai, ela estuda o alfabeto, ela estuda as palavras, totalmente desconectados, totalmente, na verdade, afastados de uma religião. No judaísmo, não. A criança, a alfabetização dela era a palavra de Deus. Desde o primeiro dia que ela ia para a escola, ela aprendia a palavra de Deus. E tudo concernente às leis e aos mandamentos do Senhor do Antigo Testamento. E diz a tradição judaica que essas crianças dos 6 aos 10 anos de idade, elas aprendiam e decoravam a Torá, que nós conhecemos como Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Você lembra que eu já disse isso? Nós estamos recordando aqui esta noite. Essa criança dos 6 aos 10 anos de idade. Meu filho Pedro tem 7 anos. Com 6 anos, eles já eram criados pelos rabinos e começavam a estudar a palavra, a lei de Deus. E com 10 anos de idade que acabava a primeira parte do ensino, essa criança com 10 anos de idade já havia decorado os 5 primeiros livros da Bíblia. Com quantos anos, igreja? Com 6 anos ela entra. Ela terminava a primeira fase do ensino com quantos anos? Com 10. Com 10 anos de idade, 10. Ela já havia decorado os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois, as crianças que mais se destacavam passavam para a segunda fase do ensino judaico, que era dos 10 aos 14 anos de idade. As crianças que não se destacavam voltavam para a casa de seus pais e iriam aprender o ofício de seus pais, o trabalho de seus pais. Aquelas então que se destacavam continuavam a estudar com os rabinos, e iam continuar a estudar a palavra, a lei, a instrução do Senhor. E quando chegava aos seus 14 anos de idade, que terminava a segunda fase do ensino, este jovenzinho, com 14 anos de idade, ele já havia decorado todo o Antigo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento. Com 14 anos de idade, esse jovem já conhecia toda a palavra, toda a lei, toda a instrução do Senhor. E então agora eles iriam passar para o que era mais importante do judaísmo, que era debater a lei. Que era conversar, que nada adianta, irmãos, nós aprendermos a lei, conhecermos a lei, se nós não sabemos usar esta lei. De que adianta você conhecer todas as leis civis
que o nosso código tem, se você não sabe usá-la? De que adianta? O que era mais importante para o judaísmo é que agora, com 14 anos de idade, essa criança, ela debatia a palavra de Deus, o ensino, a instrução. É por conta disso, igreja, que Jesus pôde, com 12 anos de idade, quando esquecido pelos seus pais e encontrado no templo, ele estava ensinando a palavra de Deus. Ele não estava lá ensinando simplesmente porque ele era o Jesus, porque até as pessoas não sabiam que ele era Jesus, nem o Messias esperado. Não sabiam ainda que ele era o Cristo de Deus, o ungido do Senhor. Ele apenas era um jovem, uma criança de 12 anos de idade. E por que então Jesus estava pregando, ensinando no templo com 12 anos de idade? Porque isso era costumeiro, porque isso era normal nos dias de Jesus, as crianças fazerem isso. Porque elas já sabiam, conheciam e podiam debater a lei. Aqui nós encontramos no Evangelho de São João, capítulo 3, falar de um homem fariseu. Agora, meu amado, você pensa, já um homem, um senhor, não um jovem, não um rapaz, mas um homem já experimentado pelas vivências da vida. Um homem profundamente conhecedor da palavra, do ensino, da instrução, das leis de Deus. Tanto é que o texto fala que ele era mestre de Israel, um príncipe dos judeus. Diz que ele foi ter com Jesus. E ele chega diante de Jesus e diz, Rabi, que significa mestre. Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. O que eu acho muito interessante é que Nicodemos, esse senhor, doutor da lei, fariseu, ele chega diante de Jesus, fazendo uma assertação a respeito de Jesus, e Jesus vem com um assunto totalmente diferente. Aqui nós dizendo, ó Rabi, ó mestre, eu sei que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Jesus logo fala para ele, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Mas com Jesus não tem meio termo. Ou é, ou não é. Jesus não veio a essa terra para brincar de ser Jesus. Ele veio para fazer a vontade do Pai e manifestar a glória de Deus. Aquele homem chega dizendo, Rabi, mestre, tu és homem vindo de Deus. E Jesus podia dizer, sim, sou eu mesmo. Sou eu mesmo, eu que faço esses sinais em nome de Deus. Não, Jesus não fala nada disso. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. E você já se perguntou, igreja, meu amado e minha amada, se você já nasceu de novo? O que eu quero trazer para você essa noite, para a igreja essa noite, é essa doutrina, o ensino a respeito da regeneração ou do novo nascimento. Porque se você não conhecer de que você nasceu de novo, ou se você não sabe se nasceu de novo, pode ser que você esteja caminhando a passos largos para o inferno. Nicodemos chega elogiando Jesus. Nicodemos, nasça de novo, senão você vai para o inferno. Quantos aqui, nos seus dias, na sua vida, tem ponderado, tem pensado, tem olhado para si mesmo, tem feito uma auto-introspecção, tem olhado para dentro de si e discernido e sabido se você está caminhando para o céu ou para o inferno? A palavra de Deus, Jesus diz que há apenas dois caminhos. O caminho largo, que conduz à perdição eterna, e o caminho estreito, cuja porta é apertada, que conduz à salvação eterna. A palavra de Deus não diz que há meio termo, que não há um meio caminho, porque lá em Apocalipse vai dizer
que aquele que é morno, Deus vomita da sua boca. Aquele que está em cima do muro, aquele que está no meio, aquele que ainda não se decidiu, mesmo que ele não queira, ele vá para o inferno. Jesus, ele disse algo muito sério. Ele disse assim: quem comigo não ajunta, espalha. Ou você está com Jesus, ou você não está com Jesus. E se você não está com Jesus, você está sob o domínio das trevas. O apóstolo São Paulo vai dizer que esse mundo jaz no maligno. Que o príncipe deste mundo é o diabo e Satanás. Ah, pastor, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou na minha. Eu estou sossegado. Estou nem aí para isso. Irmãos, pode ser. Mas mesmo que você não esteja para isso, você não pode fugir da perdição eterna. Você tem que fazer uma opção. Você tem que escolher que caminho você quer tomar. Pois saiba, a sua alma é eterna. E só há dois caminhos aonde a tua alma vai passar a eternidade. E você sabe muito bem aonde é esses dois caminhos. Jesus estava falando para aquele doutor da lei, para aquele homem conhecedor profundo das leis, da instrução do Senhor, Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se não pode ver, irmãos, diga muito mais do que entrar. Se você não pode ver, também você não pode entrar. Não nascer de novo, não ser regenerado, não ter a nova vida que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário ao dar a sua vida em resgate a muitos. Se você não compreender isso, não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Jesus diz. Então Nicodemos responde: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Este homem, profundo conhecedor das leis do Antigo Testamento, não havia compreendido o que Jesus estava falando para ele. Então ele diz: mas como isso pode acontecer? Porventura, um homem velho pode entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Porque Nicodemos, ele estava pensando com a mentalidade humana. Nicodemos, ele estava raciocinando apenas com o entendimento do homem. E ele então pensou: será que eu poderia então entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Porque Jesus está falando de um novo nascimento, ser gerado novamente. Então Jesus responde para ele a respeito do que ele estava dizendo. Respondeu Jesus: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você sabe do que Jesus está falando aqui? Você sabe a respeito do que Jesus está dizendo? Ele diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aonde é o reino de Deus, igreja? Jesus, quando os discípulos pedem a ele para os ensinar a orar, ele disse: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade,
aqui na terra como é no céu. Então a palavra de Deus fala a respeito do reino de Deus. E na oração Jesus diz que o reino de Deus está nos céus, para que a vontade dele, que assim como é no céu, seja feita aqui na terra. Ao reino dos céus, ao reino de Deus. E esse reino é prometido àquele que nasce de novo. Aquele, não que nasce da madre novamente, porque isso é impossível acontecer, mas aquele que nasce da água e do Espírito. Então, pastor, o que é isso? O que significa nascer da água e do Espírito? A água, irmãos, simboliza para nós muitas coisas. E dentre muitas coisas que a água simboliza, ela simboliza limpeza, pureza. Essa água também vai fazer referência a nós ao batismo. Ao batismo nas águas. Mas não é simplesmente ao simples ato de uma pessoa ser mergulhada na água e ser levantada novamente. Está falando a respeito do batismo genuíno, do batismo verdadeiro, de um batismo que vai produzir algo na vida daquele que está sendo batizado. E a palavra de Deus nos vai falar a respeito de um batismo. O batismo de João o Batista. Capítulo 3 do Evangelho de São Mateus. Diz assim a palavra de Deus. E naqueles dias apareceu João Batista no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, naqueles dias, foi aquele que foi prometido por Deus, aquele que havia de preparar o caminho para o Senhor, de endireitar as veredas, de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ele estava pregando naqueles dias: arrependei-vos, se arrependa, porque o reino de Deus, o reino dos céus, está chegando. O reino de Deus chegou. Ora, irmãos, por que então se faz necessário arrepender para conhecer o reino de Deus? Porque o arrependimento, ele é o ponto inicial para que você seja participante do reino de Deus. A palavra arrependimento do grego é metanoia, que significa mudança de intelecto e mudança espiritual. Significa mudança de mente e mudança de atitudes, mudança de caráter, mudança de vida. O arrependimento é ensinado por, se não me engano, me ajuda aí, nós estudamos já os 3 Cs. Moody, isso, por Moody. Ensinado por Moody, ele vai nos ensinar o que é o arrependimento. O arrependimento, segundo Moody, ele consiste em 3 Cs. O primeiro C do arrependimento, o arrependimento consiste em 3 partes, igreja, entenda. A primeira parte do verdadeiro arrependimento, da metanoia, da verdadeira mudança, que significa que você, a palavra também significa metanoia, significa conversão. Que você está indo por um sentido e você vai mudar de direção. Se você estava caminhando por este caminho, agora você vai caminhar por outro caminho, você vai mudar de direção, isto é, você vai mudar de vida. O arrependimento produz isso na vida daquele que realmente se arrepende. E o verdadeiro arrependimento, ele consiste de 3 coisas na nossa vida.
para que haja o verdadeiro arrependimento nas nossas vidas, ele tem que você primeiro tem que estar convicto, convencido de que você é pecador, de que você é um transgressor da lei de Deus. Você tem que estar convicto de que você é falho e pecador. Porque você já viu aquelas pessoas que estão doentes e não querem reconhecer a sua doença? O que elas fazem? Nunca procuram um médico. E se nunca procuram um médico, não podem ser curadas de sua doença. Se você nunca reconhecer que você é um doente espiritual, como a palavra de Deus vai dizer, morto espiritual, se você nunca reconhecer as suas falhas e os seus pecados, você nunca irá mudar de atitude. Você nunca irá mudar de vida. Você nunca vai tomar um caminho diferente. Então, o primeiro passo para o verdadeiro arrependimento consiste em você estar convicto da tua condição espiritual, de que você é morto e pecador para com Deus. O segundo passo consiste em que isso, quando você se convenceu, ou Deus te convenceu de que você é pecador, você é falho, isso produz na vida deste homem, na vida desta mulher, uma contrição. E o que é contrição? É você se contristar, é você se amargurar, é você sentir a dor e o pesar pela condição que você está, pelo caminho em que você estava vivendo, pela vida que você estava levando. Significa que você está com a boca amarga, sem prazer, sem alegria, pela tua condição de vida. O terceiro passo para o verdadeiro arrependimento consiste em confessar. Em você confessar o seu pecado. Já viu aquelas pessoas que estão na igreja, que aparentemente foram salvas, mas têm medo de falar um dia aquilo que foram? Ora, irmãos, para aquele que realmente foi salvo por Deus, para aquele que verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados, ele não tem vergonha de falar o que um dia foi. Ele sabe que foi um dia e não é mais. Ele sabe que praticou coisas horríveis, coisas terríveis, coisas desprezíveis, mas que hoje ele não mais pratica. Então, para que haja um verdadeiro arrependimento, mudança de vida, metanoia, mudança de caráter, de atitude, é necessário que você se convença da sua condição espiritual de pecador. Que você se contriste, esteja com a boca amarga, sem alegria, pesar por essa condição. E confesse o seu pecado. E então você faz o primeiro passo, que é arrepender. E arrependimento para quê? O arrependimento para crer em Jesus, o Filho de Deus. João Batista pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Mas olha o que vai dizer a palavra de Deus, nesse mesmo capítulo, no verso 7. No verso 7 diz assim: e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus nós sabemos que é uma seita judaica, de doutores, conhecedores da palavra de Deus. Da mesma forma, saduceus, também homens conhecedores. Homens também que conheciam profundamente a palavra de Deus. O que estava acontecendo? Eram por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. As pessoas estavam indo. E no 7 diz: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura?
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo, que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O que estava acontecendo? João Batista, naqueles dias, estava pregando o arrependimento, pregando o batismo do arrependimento. Em que, eu quero que você entenda, em que consiste o batismo? O batismo consiste numa profissão pública de que agora você se arrepende da sua vã maneira de viver, de que você reconheceu a sua condição, convicto da sua condição de pecador, que você se contristou dessa condição de pecador e que agora você confessa os seus pecados. Então você passa pelo batismo das águas para ser participante do reino de Deus, porque o batismo ele não salva ninguém. O batismo é uma profissão pública daquilo que já aconteceu dentro do seu ser interior, da mudança que já aconteceu dentro de você, da transformação que Deus já começou a operar dentro do seu coração e do desejo agora que você tem de ser participante do reino de Deus, abandonando tudo aquilo que lhe afastava do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estava João naqueles dias pregando o batismo do arrependimento. É por isso que a igreja, o ministério lugar de adoração, não batiza crianças. E como a criança vai se convencer dos seus pecados, se contristar pelos seus pecados e confessar os seus pecados? Era impossível isso. Então é quando a criança, o jovem, tem a consciência dessas coisas e realmente agora quer servir a Jesus, então ela passa pelo batismo nas águas. Nós sabemos que o próprio Jesus foi batizado com seus 30 anos de idade. Nós sabemos que João Batista não batizava crianças, batizavam pessoas que estavam vindo para se arrependerem dos seus pecados. Tanto é que ele vai dizer para aqueles homens, saduceus e fariseus, dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque aqueles homens presumiam em si mesmo, dizendo: nós temos por pai Abraão. O nosso pai é Abraão, o pai da fé, Abraão. Aquele que foi chamado por Deus, aquele que foi escolhido por Deus, aquele que foi levantado por Deus, da onde nasceu a nação judaica, de onde nasceu os israelitas. Então eles se vangloriavam naquilo. Eles eram presunçosos em si mesmos, dizendo: o nosso pai é Abraão. Nós temos a promessa do pai. Deus deu a promessa a Abraão, que faria dele uma grande nação, que multiplicaria, que ela seria numerosa como a areia do mar e como as estrelas do céu. Então esses homens, irmãos, eles estavam indo ali para ser batizados, mas não para ter mudança de vida. Foi por isso que João Batista diz: raça de víboras, seus mentirosos, seus falsos, vocês vêm aqui passar pelo batismo do arrependimento, mas vocês não têm mudança de vida. Vocês não abandonaram o erro, vocês não abandonaram o pecado, vocês não abandonaram coisa alguma. Porque algum desses homens estava conhecendo que para entrar no reino de Deus é necessário o arrependimento. Mas o arrependimento, igreja, entenda, o arrependimento, ele não é uma atitude exterior. O arrependimento, ele é uma ação produzida em nós pelo Espírito Santo de Deus, pela presença de Deus nos chamando a uma mudança de vida, a metanoia, a mudança de atitude do corpo e da alma, a mudança de caminho, a você abandonar as coisas erradas e buscar a Deus de todo o teu coração. Jesus diz para Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, a água traz essa referência ao batismo nas águas,
Porque se você não nascer da água, isso é, se você não for batizado, dizendo, não é o batismo que salva, mas é aquela atitude interior do seu coração, em ter gerado um verdadeiro arrependimento, a ter gerado a verdadeira mudança de vida. É isso que pode salvar você da ira vindoura, ao verdadeiro arrependimento. Jesus disse para Nicodemo, se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Tem muitas pessoas hoje, irmãos, que são batizadas, mas são batizadas, elas nem sabem o que é o batismo. As pessoas acabam de entrar na igreja e logo são batizadas, sem ter passado por uma instrução, por um ensino, nem sabem o que é o batismo. São simplesmente lançadas nas águas, junto com seus pecados, e voltam com seus pecados, na prática desses pecados. O batismo não salva, meu. O batismo é uma profissão pública daquilo que Deus já operou no seu coração, daquilo que Deus já fez na sua vida, do reconhecimento de que você é pecador, de que você é falho, e que agora você quer uma mudança de vida, de que agora você quer viver sério, justo e digno para com Deus. Porque quando as pessoas são batizadas, e às vezes continuam pior do que estavam antes, aí sobem púlpitos, fazem as coisas, fazem a obra de Deus, mas com um coração maligno, perverso, como fariseus, raça de víboras, presunçosos, acham que são, quando na verdade não são nada. Nós só somos alguma coisa se Cristo estiver em nós. Nós só temos valor se nós nos tornarmos a casa e a morada do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós não batizamos qualquer pessoa, queridos. Ela tem que passar por um estudo. Ela tem que conhecer o que é batismo. Ela tem que saber se Deus está tocando, está chamando ela ao arrependimento e à mudança de vida. Batismo nas águas. É necessário, Nicodemo, que você nasça da água e do Espírito. A consequência, irmãos, é uma consequência. A consequência daquele que é nascido de novo, que é batizado nas águas, ou que é nascido das águas, uma consequência que também vai nascer do Espírito, porque quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e abandonamos as nossas velhas práticas, abandonamos o erro e o pecado, a palavra de Deus diz que nós nos tornamos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. E aí você não nasce apenas da água, você nasce também do Espírito. Significa agora o Espírito de Deus habita em vocês. Porque é agora através desse Espírito que você vai conhecer e ser participante do reino de Deus. A palavra de Deus vai dizer que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Mas antes disso eu quero te falar, porque a regeneração é necessária à vida dos seus. Por que a regeneração ela é necessária? Porque é preciso que você nasça de novo para poder entrar no reino de Deus. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 51. Salmo 51, verso 5. Davi, Salmo de Davi, Salmo 51, verso 5 diz: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui, Davi traz luz, esclarecimento a respeito da condição do ser humano. A palavra de Deus vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, e por isso todos morreram. E depois todos os homens que nasceram após esse, o primeiro homem Adão, foram criados em
iniquidade. E o salmista Davi, reconhecendo isso, ele expressou nessas palavras: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Em Efésios 2, a palavra de Deus vai dizer que Cristo nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e em pecado. Que Cristo nos trouxe a vida, nos deu a nova vida, quando eu e você estávamos mortos em ofensas e em pecados. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Foi o preço que Adão e Eva receberam, o pagamento que eles receberam, o salário que eles receberam, quando da devida desobediência, tomando do fruto proibido, eles comeram, receberam o salário da sua prática, que foi a morte. Não a morte física, amado, porque Adão e Eva não morreram, eles continuaram vivos, mas foi a morte espiritual. Eles foram afastados, lançando fora do jardim do Éden, aonde Deus todos os dias vinha e tinha relacionamento, intimidade, comunhão com o ser humano. Isso foi perdido, isso acabou quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus, e desobedecer a Deus é pecado. Quando você desobedece a palavra de Deus, você está cometendo pecado, e o salário do pecado é a morte. Se você não se arrepender e mudar de atitude, você pode morrer espiritualmente. E triste é saber que muitas pessoas estão morrendo, mesmo estando na casa de Deus, que tem os seus corações presunçosos, orgulhosos, soberbos, arrogantes, não reconhecem o seu pecado e não mudam de vida. Se você não nascer de novo, meu amado, você não pode entrar no reino de Deus. É necessário que você reconheça a regeneração. É necessário, meu amado, que você reconheça que a regeneração é necessária para o ser humano. Romanos 5,12. Hoje nós estamos fazendo uma exposição dessa doutrina, é por isso que nós vamos olhar muito na palavra de Deus. Romanos 5,12. Às vezes as pessoas não têm costume de tanto versículo no meio da palavra, mas hoje é uma exposição dessa doutrina para que você aprenda. Romanos 5,12 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Quer que eu leia de novo? Pelo que por um homem entrou, o que entrou? Fala, igreja. Aonde que o pecado entrou? No mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo. E que homem que é este? Adão. Quando ele pecou e desobedeceu a Deus, e ele e a mulher tomaram do fruto proibido, eles pecaram. E aí então se faz a queda da raça humana. Que até então o homem era perfeito, justo, santo, reto, como Deus. Mas pela desobediência, o homem perdeu a sua postura de santidade, de retidão e justiça. Por um homem, está dizendo, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio o quê? A morte. Assim também a morte passou a quem? A todos os homens. Por isso todos pecaram. Quem aqui que não é pecador? Todos pecaram. Todos precisam nascer de novo. E se você não nascer de novo, não adianta ser um homem instruído da lei como Nicodemos, um doutor da lei, conhecedor desde os seus 6 anos de idade, com 14 anos de idade já conhecia toda a lei, todo o mandamento, toda a palavra de Deus.
já era um homem de cabeças brancas, experimentado, conhecedor profundo da palavra de Deus, e nem isso poderia salvá-lo. O único que pode salvar é Jesus. Não há outro. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de forma tal, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele não está condenado, mas quem não crer nele já está condenado. E o primeiro passo, igreja, para crer em Jesus, para verdadeiramente crer em Jesus, o primeiro passo, preste atenção, entenda isso. O primeiro passo para verdadeiramente crer em Jesus é o arrependimento. Se não houver arrependimento, você nunca vai receber o Espírito Santo de Deus. Se não houver mudança de vida, se não houver metanoia, abandono, conversão, abandonar o caminho errado, abandonar as práticas erradas, abandonar as atitudes erradas, abandonar os sentimentos errados, abandonar todas essas coisas, se mudar de vida, mudar de postura, mudar de caminho, se você não for batizado no Espírito do arrependimento, no batismo do arrependimento, você não pode se tornar o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. E se você não se tornar o templo e a morada do Espírito Santo de Deus, você nunca vai compreender as coisas do reino de Deus. Jamais. De forma alguma. Porque o reino de Deus não se discerne carnalmente, humanamente, mas se discerne espiritualmente. É necessário que você nasça de novo. Romanos 8, 9. Romanos 8, 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aonde tem que estar o Espírito de Cristo? Aonde tem que estar o Espírito de Deus? Aonde, igreja? Em nós, em você, habitando dentro de você, porque você hoje é o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Porque se o Espírito de Deus não estiver dentro de você, você nunca vai ser convencido do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Você nunca vai compreender as coisas de Deus, você nunca vai mudar de vida. Deus, ele vai gerar em você o arrependimento. O arrependimento vai trazer a você a mudança de vida, ao batismo, e se tornar o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Mas a palavra de Deus: mas se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Se o Espírito de Deus não habita em você, você não pertence a Deus. Porque uma marca dos filhos de Deus é que eles têm o selo de Deus, que é o selo do Espírito Santo, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Porque os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Então é necessário. A regeneração é necessária para que você venha entrar no reino de Deus. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver, você não pode entrar no reino de Deus. Ah, mas eu vou entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo. Não, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. 1 Coríntios 2, o próximo livro. Primeira Coríntios 2, 14. Diz assim: ora, o homem, o homem, quem que é um homem natural? É o homem natural, é um homem que não conhece a Deus. Aqui vai ter uma diferenciação entre o homem natural e o homem espiritual. Então o que está dizendo? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então um homem natural, um homem que não tem o Espírito de Deus,
ele não pode compreender, ele não entende as coisas de Deus. Ele não entende. Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A palavra discernir aqui é entender, é compreender. As coisas de Deus não se compreende carnalmente, naturalmente. As coisas de Deus não se discernem, não se compreende apenas com o intelecto, com a inteligência humana. As coisas de Deus se discernem, se compreende, espiritualmente. É por isso que o homem que não nasce de novo, ele não pode compreender as coisas de Deus. É por isso que o homem que não nasce de novo não pode entrar no reino de Deus, porque ele não compreende as coisas de Deus. Porque para ele essas coisas são loucura, é coisa de doido. No 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então há uma diferença entre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural é aquele que ainda não teve um contato com Jesus. O homem natural é aquele que ainda não se tornou o templo e a morada do Espírito Santo. Este homem, ele não compreende as coisas de Deus. Porque o homem, ele compreende as coisas do homem, mas aquele que é espiritual discerne e compreende as coisas de Deus. O homem natural não compreende. Porque o discernimento das coisas de Deus, porque as coisas de Deus não são dessa terra. As coisas de Deus, o reino de Deus não é dessa terra. O reino de Deus é dos céus. Mas quem foi então o homem que subiu aos céus para que possa nos revelar essas coisas? Como diz a palavra, são também aquele que desceu, que é Jesus. E é por intermédio de Jesus que nós conhecemos o Pai. Certa vez, os discípulos disseram a Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai. Jesus diz para eles: ainda não compreendestes? E quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Nem os discípulos ainda estavam entendendo, compreendendo as coisas concernentes ao reino de Deus. A regeneração, ela tem lugar naquele que se arrepende dos seus pecados e volta-se para Deus. João Batista disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele não disse creia e se arrependa. Ele disse arrependa-se, mude de vida, mude de caminho, mude de atitude, se converta, mude de direção e então creia. É somente quando você muda e que essa mudança é arrependimento. E arrependimento é convicção, contrição e confissão de pecados. É somente quando você passa por esse arrependimento é que você pode crer no Evangelho e na palavra de Deus. É somente quando você muda de vida, abandona o eu, abandona o pecado, que você pode se tornar participante do reino de Deus. É quando você se torna o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. A regeneração envolve mudança da velha vida de pecado a uma nova vida de obediência a Jesus Cristo. A nova vida, ou a regeneração, ela envolve uma mudança da velha vida para a nova vida que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz: as coisas velhas passaram, agora tudo se fez novo. É uma nova vida, igreja. É uma nova vida, não é uma velha vida. Mas tem muitas pessoas querendo viver a nova vida com a bagagem da velha vida. A bagagem da velha vida, ela ficou lá no batismo do arrependimento, que simboliza que quando você deita a pessoa, ali está morrendo o velho homem. E tudo que ele carregava, os seus medos, os seus traumas, os seus pecados,
as coisas erradas, e agora quando ele é levantado da água, ele ressurge para uma nova vida, limpo, nasceu de novo, é uma nova criatura, para agora viver aquilo que Deus tem preparado para você. Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquele que nasceu de novo é a sua mente, é metanoia, é transformação de mente. Ele não está com a mente voltada nas coisas deste mundo. A sua mente deve ter sido mudada, transformada, porque agora ele está vivendo a nova vida. Diz, não se conforme com este mundo, não tome a forma deste mundo, não se enquadre ao modo de viver como dito mundo. Agora você vive para Cristo, agora você vive para Deus. Não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mudança de vida. Abandono de pecado. Viver a nova vida. Aquilo que Cristo tem preparado para você. E a vontade dele para você é boa, é agradável e é perfeita. Nós temos que compreender isso, igreja. Essa é uma doutrina básica da fé cristã. É uma doutrina essencial para eu e você sabermos se nós estamos vivendo no caminho da nova vida ou se ainda estamos levando as práticas da velha vida. O caminho da nova vida. Nós devemos abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus. Devemos abandonar a mentira, a fofoca. Devemos abandonar as brigas. Devemos abandonar as contendas. Devemos abandonar o murmúrio. Devemos abandonar a prostituição. Devemos abandonar as drogas, os vícios. Devemos abandonar tudo aquilo que não agrada agora aquele que você diz ser o teu Senhor, ser o teu Salvador. É mudança, é transformação de mente, de coração, de atitudes, de ações, é transformação de caráter. Jesus diz, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe com as mãos fazendo aquilo que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Aquele que mentia, não minta mais. Triste é nós vermos pessoas nas igrejas fazendo a obra do Senhor, mas sem traços da regeneração, sem traços da nova vida. Fofoqueiras, mentirosos, hipócritas. E esses não são traços da nova vida. Isso é a revelação da velha vida. Porque agora há uma diferença entre o novo e o velho. E Paulo vai expressar isso, escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, quando ele fala das obras da carne e do fruto do Espírito. A obra da carne, diz, ela se manifesta, ela vem à tona. Mas o fruto do Espírito é algo, irmãos, que precisa ser cultivado. Você não planta uma semente hoje e colhe o fruto dela amanhã. Ela leva um tempo. Mas você deve cuidar dessa árvore. Você deve regar ela a cada dia. Você deve podar ela. Assim é a sua vida. Você deve regar a sua vida a cada dia com a palavra de Deus. Você deve podar tudo aquilo que está nascendo, crescendo de forma desordenada, errada na sua vida. Você deve alimentar essa árvore a cada dia. Com a graça, com a palavra, com a instrução de Deus. Para que você venha produzir frutos dignos de arrependimento. Foi o que João Batista disse para aquele povo.
Quem vos ensinou, raça de víboras, a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos de arrependimento não são obras, não são atitudes. Ai, agora eu me converti, pastor, agora eu faço bem, agora eu dou minha roupa para os pobres, eu dou cesta básica, eu faço isso, aquilo outro, mas e o teu coração, meu irmão? Você abandonou a fofoca, você abandonou a mentira, você abandonou o escárnio. De que adianta ter obras exteriores se o teu coração não foi transformado? Regeneração é mudança de coração, é mudança de mente, é mudança de atitude, é mudança de caráter. João Batista dizendo, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não são obras. É os frutos do Espírito aparecendo na sua vida. É amor. É paz. É bondade. Benignidade. Mansidão. Temperança. Fé. Gozo. Domínio próprio. Aonde está isso? São isso agora que deve aparecer, que deve ser aparente, que deve ser os frutos que nós damos na nossa vida, não simplesmente fazer obras. Em 1 Coríntios 13, o apóstolo São Paulo vai dizer, de que adianta eu der o meu corpo para ser queimado e não tiver amor? De que adianta eu vender todos os meus bens e der aos pobres e não tiver amor? Será como o sino que tine e ressoa, frio, sem vida. Jesus nos chama, igreja, a produzir frutos dignos de arrependimento. Porque aquele que verdadeiramente se arrependeu, ele vai produzir frutos na sua vida. O fruto do Espírito Santo, que consiste nas suas 9 virtudes: mudança de caráter, mudança de vida, transformação de conduta. Como Jesus disse, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Como a igreja precisa novamente rever as doutrinas básicas da fé cristã. Quantos cristãos que se dizem cristãos e não têm frutos de arrependimento, não têm mudança e transformação de vida, e estão lá fora com as suas atitudes e ações, maldizendo, escarnecendo do nome de Cristo. Mas Jesus te escolheu. Jesus, Ele te chamou para você fazer a diferença. Jesus te chamou para você não ser trevas em meio às trevas. Jesus te chamou para você ser luz em meio às trevas. Jesus chamou para você ser sal no meio deste mundo sem sabor. Jesus chamou para você fazer a diferença. Faça a diferença. Comece lá na sua casa. Comece lá na sua família. Comece lá na sua escola. Lá no seu trabalho. Lá no seu bairro. E estenda isso. Aquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Que possa ser visto por todos. No nome de Jesus. O grupo de louvor pode subir. Martim Lutero, ele disse assim: não voltar a fazer determinada coisa é a essência do mais verdadeiro arrependimento. Então não volte ao pecado. Não seja como a porca lavada que voltou ao chiqueiro. Não seja como o cão que voltou ao seu vômito. Não volte atrás. Não volte às práticas erradas. Não voltar a fazer determinada coisa é a essência do mais verdadeiro arrependimento. John Piper disse: o novo nascimento é para a glória de Cristo. Portanto, Deus faz isso acontecer quando Cristo é pregado. Quando Cristo é pregado, quando Cristo é anunciado, vai surgir na sua vida o verdadeiro arrependimento. Vai surgir na sua vida
o novo nascimento. Mas quando é pregado aquilo que as pessoas querem, quando é pregado aquilo que acalenta o seu coração, quando é pregado aquilo que as pessoas querem ouvir, você nunca será uma nova criatura. Porque para haver criatura, para que haja nova criatura, para que você seja participante da nova vida, é necessário que haja o verdadeiro arrependimento, a verdadeira mudança de vida. Porque o Evangelho, igreja, ele é cristocêntrico. É Cristo que deve estar no centro do Evangelho. Cristo, ele é o centro do Evangelho. Mas nós temos visto um Evangelho antropocêntrico, onde o homem está no centro do Evangelho. Onde o Evangelho tem sido pregado para o homem e para satisfazer os desejos do homem. Aqui essa igreja prega um Evangelho cristocêntrico. Essa igreja que está aqui não está aqui para agradar o seu coração. Essa igreja não está aqui para satisfazer os seus desejos humanos. Está aqui para te ensinar o caminho da vida, o caminho eterno, o caminho da salvação. E para que você viva este caminho, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que mudar de vida. Você tem que nascer de novo. Se assim não for, você não pode entrar no reino.